O advogado dele se inclinou sobre a mesa e sussurrou algo no ouvido de Ricardo. Apenas 5 palavras. Eu não conseguia ouvir o que era, mas vi perfeitamente quando a cor sumiu do rosto dele. Aquele rosto bronzeado, sempre tão confiante, sempre tão superior, ficou da cor de papel. As mãos que seguravam os documentos do divórcio começaram a tremer. Não um tremor leve, um tremor violento, como se ele tivesse acabado de levar um choque elétrico. E eu, sentada do outro lado daquela mesa de mogno, no 13º andar de um dos escritórios de advocacia mais caros de São Paulo, sorri. Pela primeira vez em 4 anos, sorri de verdade. Meu nome é Marina, tenho 32 anos, sou arquiteta, moro sozinha num apartamento de 1 quarto no Brooklyn e até 6 meses atrás, todo mundo achava que eu era a filha problemática de Ricardo Almeida, a ingrata, a rebelde, a garota que abandonou a mãe quando ela mais precisava. O que ninguém sabia, o que nem o próprio Ricardo, com toda a sua arrogância, poderia imaginar, era que minha mãe tinha me deixado a arma perfeita, uma bomba relógio que ficou escondida por 2 anos, esperando o momento exato de explodir. Mas deixa eu voltar, deixa eu te contar como tudo começou, porque você precisa entender quem era Ricardo Almeida antes daquela sala de reuniões. Precisa entender por que aquele homem merecia cada segundo do inferno que estava prestes a viver. Eu tinha 15 anos quando minha mãe conheceu Ricardo. Meu pai tinha morrido 3 anos antes, câncer de pâncreas que levou ele em 6 meses. Deixou a gente sem nada, além de dívidas do tratamento. Minha mãe trabalhava como recepcionista numa clínica médica, ganhava 2 salários mínimos, e a gente morava num apartamento alugado de 2 quartos na Vila Mariana, que consumia metade do salário dela. Ricardo apareceu na clínica onde ela trabalhava. 52 anos, dono de 3 academias de luxo na Zona Sul, dirigia um BMW preto, usava relógio Rolex e tinha aquele jeito de homem bem-sucedido que faz qualquer um se sentir seguro. Ele começou a paquerar minha mãe. Flores toda semana, convites para jantar, presentes caros. Eu lembro do dia que ela chegou em casa com uma pulseira de ouro. Os olhos dela brilhavam de um jeito que eu não via desde antes do meu pai ficar doente. Marina, amor, ela disse sentando na minha cama. O Ricardo me pediu em casamento. Eu tinha acabado de fazer 16 anos. Eu queria que minha mãe fosse feliz. Deus, como eu queria. Então eu sorri e abracei ela. Mesmo sentindo aquele aperto estranho no peito, aquela voz pequenininha na minha cabeça dizendo que tinha algo errado. Eles casaram 3 meses depois. Cerimônia pequena, só família. A gente se mudou para a casa dele em Moema. Uma casa enorme, 3 andares, piscina, churrasqueira, 4 suítes. Parecia um sonho. As primeiras semanas foram boas. Ricardo era atencioso, educado, generoso. Me deu um quarto do tamanho do nosso antigo apartamento inteiro. Disse que eu podia decorar do jeito que quisesse. Pagou matrícula numa escola particular cara. Minha mãe estava radiante. Mas tem uma coisa sobre pessoas como Ricardo. Eles não mostram quem realmente são até terem certeza que você não pode mais sair. Até você estar completamente dependente deles. A primeira vez que eu vi o verdadeiro Ricardo foi 3 meses depois do casamento. Minha mãe tinha pedido demissão da clínica porque ele insistiu que mulher dele não precisava trabalhar. Nossas coisas já estavam todas na casa dele. A gente não tinha mais para onde voltar. Foi num jantar. Eu tinha chegado da escola e comentei que tinha tirado 9 na prova de matemática. Estava orgulhosa porque matemática sempre foi meu ponto fraco. Ricardo levantou os olhos do prato dele, me olhou de cima a baixo com aquela expressão que eu ia aprender a odiar e disse: 9? Minha filha de sangue tira 10. Mas fazer o quê, né, Silvia? Genética não se escolhe. Minha mãe ficou vermelha. Ricardo, não fala assim. Estou só sendo honesto, amor. A menina precisa se esforçar mais se quiser acompanhar as oportunidades que estou dando para ela. Eu engoli em seco e não disse nada, mas aquilo ficou, como um gosto ruim na boca que não vai embora. Nos meses seguintes, os comentários foram ficando piores, mais frequentes, mais cruéis. Marina, você engordou? Cuidado, hein? Homem gosta de mulher que se cuida. Que roupa é essa? Parece que você se vestiu no escuro. Você vai fazer faculdade de quê? Arquitetura? Sério? Você mal consegue organizar o próprio quarto. Sempre na frente de outras pessoas. Sempre com aquele sorriso de canto de boca, como se fosse uma brincadeira. Mas o olho dele nunca sorria. O olho dele era frio, calculista, esperando para ver se eu ia reagir. E minha mãe? Minha mãe ficava quieta, ou ria junto, nervosa, tentando amenizar, ou mudava de assunto rapidamente. Nunca,
Nem uma única vez ela me defendeu na frente dele. Quando eu tinha 18 anos e passei no vestibular para arquitetura na FAU, Ricardo deu uma festa. Convidou a família toda dele, os amigos dele, os sócios das academias, churrasqueira acesa, cerveja gelada, todo mundo comemorando. No meio da festa, ele pediu a atenção de todo mundo, ergueu a taça de uísque dele e disse bem alto: um brinde à Marina, que finalmente conseguiu entrar numa faculdade pública depois de reprovar 2 vezes no cursinho particular que eu paguei. Tá vendo, pessoal? Com persistência até pedra vira diamante, ou pelo menos vira pedrinha brilhante. Todo mundo riu. Constrangido, desconfortável, mas riu. Eu fiquei ali, parada no meio do quintal, com as bochechas queimando de humilhação, e jurei para mim mesma que um dia eu ia fazer esse homem pagar por cada comentário, cada olhar, cada palavra envenenada. Mas a pior noite, a noite que mudou tudo para sempre, aconteceu 2 meses antes da minha formatura. Eu tinha 22 anos, estava terminando a faculdade, fazendo estágio num escritório de arquitetura, já planejando me mudar assim que começasse a ganhar o suficiente. Era a véspera do aniversário de 58 anos dele. Uma quinta-feira. Ele tinha organizado uma festa enorme para sexta-feira de noite. Churrasco, open bar, DJ, mais de 100 convidados confirmados. Ele tratava o aniversário dele como se fosse feriado nacional. Eu cheguei do estágio às 11 da noite. Tinha ficado até tarde terminando um projeto importante. Entrei pela porta da cozinha, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Fui direto para o meu quarto, tomei banho e desabei na cama. 3h15 da manhã. Eu sei a hora exata porque olhei para o despertador quando acordei com água gelada sendo jogada no meu rosto. 3h15 da manhã de uma sexta-feira. Eu dei um grito, me sentei na cama completamente desorientada, com o coração batendo tão forte que eu achei que ia ter um ataque cardíaco. Ainda estava escuro. A única luz vinha do corredor. Ricardo estava de pé do lado da minha cama, segurando um balde vazio, ainda pingando água gelada. Levanta, vagabunda, ele disse. A voz era baixa, controlada, mas tinha um ódio nela que me congelou. Levanta agora. O que tá acontecendo? Eu estava tremendo, de frio, de susto, de medo. Você acha que pode chegar aqui de madrugada todo dia como se essa casa fosse motel? Acha que pode usar a casa que eu pago, comer a comida que eu compro e não dar satisfação de nada? Eu estava trabalhando no West. Cala a boca! Ele jogou o balde no chão. O barulho ecoou pela casa inteira. Eu não quero ouvir suas desculpas de merda. Levanta dessa cama e vem comigo. Eu levantei, ainda de pijama molhado, tremendo, completamente em choque. Ele me arrastou pelo braço até o banheiro da suíte de hóspedes no 2º andar. Pega, ele disse, apontando para uma escova de dentes velha que tinha deixado em cima da pia. O quê? Pega essa escova e vai lavar todos os banheiros dessa casa. Todos os 5. Piso, vaso, azulejo, tudo. Com escova de dente. Eu quero ver brilhando. Eu olhei para ele sem acreditar. Você tá louco? A mão dele veio tão rápido que eu nem vi. Uma bofetada que estourou do lado do meu rosto e me jogou contra a parede. Eu não tô pedindo, Marina. Eu tô mandando. Os convidados do meu aniversário vão começar a chegar às 6 da manhã para ajudar com os preparativos. E eu não quero ver sua cara imunda aqui em cima quando eles chegarem. Então você vai descer, vai limpar os 5 banheiros e depois vai pro porão e fica lá quietinha até eu deixar você sair. Entendeu? Antes de eu conseguir responder, antes de conseguir processar o que estava acontecendo, ele continuou. E se você pensar em reclamar para sua mãe, lembra que foi ela quem tomou os remédios para dormir que eu dei para ela. Ela não vai acordar até meio-dia, então é melhor você fazer direitinho o que eu tô mandando. Ele saiu do banheiro e foi pro quarto dele. Eu fiquei ali, parada, com o rosto ardendo, o corpo tremendo, segurando aquela escova de dentes ridícula. E sabe o que eu fiz? Eu limpei. Limpei os 5 banheiros de joelhos com aquela escova patética, enquanto lágrimas desciam pelo meu rosto. Eram 4h30 da manhã quando eu terminei. Minhas mãos estavam em carne viva, meus joelhos roxos, meu corpo inteiro doía. Ricardo apareceu quando eu estava lavando as mãos no último banheiro. Bom trabalho, ele disse sorrindo. Aquele sorriso de psicopata. Agora desce pro porão. Por favor, eu só quero ir pro porão. Ele me empurrou escada abaixo. Literalmente me empurrou. Eu caí sentada nos 3 últimos degraus. Abriu a porta do porão, me jogou lá dentro e trancou. O porão da casa não tinha janela. Era escuro, frio, cheirava a mofo e tinta velha. Tinha algumas caixas de ferramentas, uns móveis cobertos com lençóis. Nada mais. Eu fiquei ali por 14 horas. Ouvi os convidados chegando lá em cima.
Ouvi a música começando, ouvi as risadas, as conversas. O cheiro de churrasco descia até o porão e meu estômago roncava porque eu não tinha comido nada desde o almoço do dia anterior. Às 9 da noite, Ricardo abriu a porta. Pode subir. A festa acabou. Sua mãe tá preocupada. Eu disse pra ela que você saiu cedo e esqueceu de avisar. Eu subi as escadas com as pernas bambas. Minha mãe tava na sala, ainda de vestido de festa, com os olhos vermelhos. Marina, cadê você esteve o dia inteiro? Eu tava morrendo de preocupação. Eu olhei pra Ricardo. Ele me olhou de volta. Aquele olhar que dizia, experimenta contar. Desculpa, mãe. Eu tive um problema no estágio. Fiquei lá o dia todo. Ela me abraçou. Você podia ter ligado, amor. Eu sei, desculpa. Ricardo sorriu, vitorioso. Aquela foi a primeira vez, mas não foi a última. Nos meses seguintes, sempre que eu chegava tarde, sempre que eu desobedecia, sempre que eu fazia qualquer coisa que contrariasse Ricardo, ele encontrava uma maneira de me punir, de me humilhar. Sempre quando minha mãe estava dormindo ou fora de casa, sempre sem testemunhas. Me fez lavar a garagem inteira com balde e pano de chão às 5 da manhã, depois de eu chegar de uma festa às 2. Me trancou no porão de novo quando eu esqueci de agradecer ele por pagar minha formatura. Me fez ficar de joelhos no sol do meio-dia, no quintal, pedindo desculpas em voz alta por ter desrespeitado ele, enquanto ele filmava no celular, ameaçando mostrar para todo mundo. E eu aguentei. Aguentei porque faltavam poucos meses para eu me formar. Aguentei porque eu ia arrumar um emprego e ia sair daquela casa e nunca mais ia ter que ver a cara dele. Mas aí minha mãe ficou doente. Câncer de mama. Estágio 3. O diagnóstico veio 2 semanas depois da minha formatura. E num segundo, todos os meus planos de sair de casa evaporaram. Antes de continuar, se você está gostando desta história, por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí. Eu leio cada comentário e significa muito para mim. Muito obrigada pelo seu apoio. Agora, de volta à história. Minha mãe começou a quimioterapia imediatamente. Ela ficou fraca, perdeu cabelo, perdeu peso, vivia enjoada, cansada. E eu não podia. Simplesmente não podia abandonar ela sozinha naquela casa com Ricardo. Então, eu fiquei. Arrumei um emprego part-time num escritório pequeno de arquitetura, trabalhava de manhã, voltava para casa para cuidar dela de tarde e de noite. E Ricardo foi ficando pior. Ele tratava minha mãe como um fardo, reclamava do cheiro dos remédios, reclamava que a casa estava sempre silenciosa porque ela precisava descansar. Dizia que ela tinha ficado feia, que não era mais a mulher que ele tinha se casado. Uma noite, 3 meses depois do diagnóstico, eu desci para a cozinha para pegar água e ouvi ele no telefone. Eu sei, amor, ele disse baixinho, mas eu conseguia ouvir da escada. Mas é complicado, ela tá doente. Se eu pedir divórcio agora, vão dizer que sou um monstro. Calma, calma. Quando ela não tiver mais aqui, a gente fica junto, eu prometo. Ele tinha outra. Enquanto minha mãe estava morrendo de câncer, ele tinha outra. Eu subi correndo antes que ele me visse. Entrei no quarto dela. Ela estava dormindo, com aquela aparência frágil, o lenço cobrindo a cabeça careca. E eu chorei. Chorei de raiva, de desespero, de impotência total. Eu queria contar para ela, mas ela já estava tão fraca, tão doente. Contar sobre a traição ia destruir ela. Então eu guardei aquilo. Mais um segredo envenenado para engolir. Minha mãe viveu mais 1 ano e meio. 18 meses de luta, de esperança, de tratamentos agressivos que destruíram o corpo dela, mas não conseguiram matar o câncer. Nos últimos 3 meses, ela ficou internada. Cuidados paliativos. Eu passava todos os dias no hospital. Ricardo ia 1 vez por semana. Ficava 10 minutos. Fingia preocupação na frente das enfermeiras. 1 semana antes dela morrer, ela me chamou para perto da cama. A voz dela era tão fraca que eu tive que me inclinar para ouvir. Marina. Ela sussurrou, segurando minha mão com aquela força minúscula que ainda tinha. Eu sei. Sabe o que, mãe? Eu sei como ele te tratou. Eu sempre soube. Meu coração parou. Eu vi algumas coisas, ouvi outras, e eu fui covarde. Eu tinha tanto medo de ficar sozinha de novo, de voltar para a pobreza, que eu fingi que não via. Me desculpa, filha. Me desculpa por não ter te protegido. Mãe, mas eu consertei. Ou pelo menos tentei consertar. Ela apertou minha mão. Tem uma surpresa esperando você. Quando chegar a hora, você vai entender. E eu espero que você me perdoe. Ela morreu 3 dias depois, no sono. Eu estava segurando a mão dela. O enterro foi numa segunda-feira. Choveu. Ricardo chorou na frente de todo mundo. Lágrimas reais. Sempre soube atuar.
Depois do enterro, ele foi direto para a casa da amante. Eu sei porque um dos enfermeiros do hospital, que tinha se tornado meu amigo durante as internações da minha mãe, me contou que viu ele lá num restaurante chique com uma mulher loira, 2 dias depois do enterro, rindo. Eu me mudei para um apartamento minúsculo alugado uma semana depois. Levei só minhas roupas e alguns livros. Não queria mais nada daquela casa. Ricardo nem tentou me impedir. Pelo contrário, pareceu aliviado. 2 meses se passaram. Eu estava tentando reconstruir minha vida. Trabalhando, fazendo terapia, tentando processar a morte da minha mãe e os anos de abuso. E então, numa quinta-feira de manhã, bateram na porta do meu apartamento. Era um homem de uns 50 anos, terno cinza, pasta de couro na mão. Marina Oliveira? Sim, meu nome é Detetive Henrique Cardoso. Eu preciso falar com você sobre sua mãe. Meu estômago gelou. Minha mãe? Ela morreu há 2 meses. Eu sei, e é exatamente por isso que estou aqui. Ele abriu a pasta e tirou uma carta, com a letra da minha mãe. Sua mãe me contratou 6 meses antes de morrer. Ela me pediu para esperar 60 dias após o falecimento dela para procurar você. E me pediu para te entregar isto. Ele me deu a carta. Minhas mãos tremiam quando abri. Marina, minha querida filha, se você está lendo isso, significa que eu já parti. E significa que chegou a hora de você saber a verdade. 6 meses atrás, quando os médicos me disseram que o câncer tinha voltado e que não havia mais nada a fazer, eu tomei uma decisão. Eu não podia mais ficar de braços cruzados enquanto Ricardo te destruía. Então, eu contratei o detetive Henrique e eu pedi para ele instalar câmeras escondidas na casa, em todos os cômodos, sala, cozinha, quartos, banheiros, porão, câmeras minúsculas, imperceptíveis, com áudio de alta qualidade. Elas estão gravando tudo há 6 meses. O detetive tem todas as gravações, tudo, cada insulto, cada humilhação. Cada momento em que Ricardo mostrou quem ele realmente é quando pensa que ninguém está olhando. Inclusive a noite em que ele te jogou água gelada e te fez limpar os banheiros de madrugada. Inclusive as vezes que te trancou no porão. Inclusive as conversas dele com a amante enquanto eu estava morrendo. Tudo, Marina. Cada segundo está gravado. Eu deveria ter te protegido quando estava viva. Não tive coragem. Mas eu posso te dar isso agora. As ferramentas para se proteger, para se vingar, para fazer justiça. Use como achar melhor, minha filha. Destrua esse homem se quiser, ou apenas guarde as provas caso precise um dia. Você é mais forte do que eu jamais fui. Com todo o meu amor e meu arrependimento, mamãe. Quando terminei de ler, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de algo que eu não sentia há anos. Esperança. Eu olhei para o detetive Henrique, com os olhos ainda cheios de lágrimas, segurando aquela carta com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Você realmente tem tudo gravado? Ele assentiu e abriu a pasta novamente, tirando um pendrive prateado. 6 meses de gravações, todas organizadas por data, hora e cômodo. Sua mãe foi muito específica sobre o que queria documentar. Ela me deu uma lista de comportamentos para prestar atenção especial. Me pagou adiantado por 1 ano de trabalho. Ele colocou o pendrive na minha mão. Está tudo aqui. 182 dias de filmagem contínua. Minha cabeça estava girando. Isso é legal? Pode ser usado como prova? As câmeras foram instaladas na casa dela, com o consentimento dela. Ela era proprietária junto com Ricardo. Então sim, é perfeitamente legal. E mais, eu sou investigador particular licenciado. Toda a cadeia de custódia das evidências está documentada. Ele me entregou mais alguns papéis, contratos assinados, recibos, registros de instalação, tudo certinho. Eu mal conseguia respirar. Tem uma coisa a mais, ele disse com um meio sorriso. Sua mãe me pediu para investigar o Ricardo também. Histórico financeiro, relacionamentos, antecedentes. Ela queria ter certeza que se você decidisse usar essas informações, teria munição suficiente. E você encontrou algo? Encontrei muita coisa. Ele tirou uma pasta grossa. Mas isso eu prefiro te explicar pessoalmente, com calma. Você tem tempo agora? Eu tinha ligado para o escritório dizendo que estava doente. Tinha o dia inteiro. Tenho. Passamos as próximas 4 horas na minha mesa de jantar minúscula. Henrique abriu o laptop dele e me mostrou tudo. Primeiro, as câmeras. Ele me explicou onde cada uma estava instalada, como funcionavam. Tinha um sensor de movimento, então só gravavam quando tinha atividade. Tudo ia para um servidor em nuvem que só ele e minha mãe tinham acesso. Agora, só eu tinha. Depois ele me mostrou alguns clipes. O primeiro era da cozinha. 3 meses antes da minha mãe morrer. Ela estava sentada na mesa,
claramente exausta da químio, tomando um copo de água. Ricardo entrou. Silvia, pelo amor de Deus, você não vai fazer o almoço? Ricardo, eu mal consigo ficar de pé. Pede uma comida. Pedir comida todo dia tá saindo uma fortuna. Você não pode pelo menos tentar? Eu tenho câncer, Ricardo. E eu tenho uma empresa para administrar, contas para pagar, uma casa para manter. A vida não para porque você tá doente. Minha mãe começou a chorar, silenciosamente, ombros tremendo. Ricardo saiu da cozinha sem dizer mais nada. Eu tive que pausar o vídeo. Não conseguia continuar assistindo. Tem piores, Henrique disse baixinho. Muito piores, mas você não precisa ver tudo agora. Ele passou para outro arquivo. A noite dos banheiros. Era surreal assistir de fora. Ver Ricardo entrando no meu quarto com o balde. Ouvir ele me chamando de vagabunda. Ver ele me arrastando pro banheiro. Ver a bofetada. E depois, me ver limpando, de joelhos, chorando, por horas. E ver ele voltando. Ver ele me empurrando escada abaixo, me trancando no porão. Isso é abuso, Henrique disse. Claro e documentado. Qualquer juiz que ver isso vai ficar enojado. Tinha mais, muito mais. Ricardo no telefone com a amante. Não uma vez, dezenas de vezes. Falando sobre o quanto queria se livrar da doente. Como ele estava só esperando ela morrer para poder começar a vida de verdade. Ricardo fazendo comentários horríveis sobre mim quando eu não estava perto. Chamando-me de a filha parasita da Silvia para os amigos dele, dizendo que eu era burra, feia, incompetente. Ricardo discutindo com minha mãe sobre dinheiro, dizendo que ela estava gastando demais com tratamento, que o câncer não tinha cura mesmo então, para que continuar jogando dinheiro fora. Cada vídeo era uma facada, mas também era combustível, pura raiva concentrada, transformando em determinação férrea. Depois dos vídeos, Henrique me mostrou a investigação financeira. Ricardo Almeida não é o empresário bem-sucedido que finge ser. Ele começou abrindo planilhas. As 3 academias? Uma está falindo, outra já fechou faz 6 meses e ele mentiu para todo mundo dizendo que vendeu. E a terceira só se mantém porque ele desvia dinheiro dos sócios. Como assim desvia? Fraude contábil. Ele criou empresas fantasmas, fatura serviços que nunca foram prestados e transfere dinheiro das academias para essas empresas. Depois transfere dessas empresas para a conta pessoal dele. Os sócios não sabem. Ainda. Meu coração acelerou. Você tem provas disso? Tenho contratos, extratos bancários, documentos fiscais. Consegui acesso através de um contador que era amigo da sua mãe. Ele ficou preocupado quando viu o nome do Ricardo associado a algumas transações suspeitas e me passou informação. Quanto ele desviou? Nos últimos 3 anos, aproximadamente R$1.200.000. Eu fiquei sem palavras. Henrique continuou. Tem mais. Ele está com dívidas pessoais enormes. Cartão de crédito, empréstimos, até agiota. Deve quase R$500 mil. A casa onde você morava tem hipoteca dupla. Ele usou ela como garantia em 2 empréstimos diferentes, sem contar para o primeiro banco. Isso é possível? Não. É crime. Fraude bancária. A cada revelação, minha mente trabalhava mais rápido, encaixando peças. E a amante? Perguntei. Juliana Ferreira. 32 anos, personal trainer em uma das academias dele. Eles estão juntos há 2 anos. Ela acha que ele é rico de verdade. Não faz ideia da situação financeira real. Ele prometeu para ela um apartamento na Chácara Santo Antônio assim que a situação se resolvesse. Henrique fez aspas com os dedos. Tradução. Assim que sua mãe morresse e ele vendesse a casa. Ele pode vender a casa? Tecnicamente, metade era da sua mãe. Deveria ir para você em testamento. Mas, Henrique hesitou. Mas o quê? Sua mãe não deixou testamento. Segundo a lei brasileira, como cônjuge sobrevivente, Ricardo herda metade dos bens. A outra metade seria dividida entre você e qualquer outros herdeiros. Como você é filha única e seu pai biológico já faleceu, você teria direito a 50%. Ele já tentou me tirar da herança? Henrique assentiu sombriamente. 1 semana depois do enterro, ele foi num advogado. Tentou argumentar que você era maior de idade. Tinha se mudado da casa, não tinha mais laços de dependência. Queria ficar com tudo. A raiva subiu pela minha garganta como ácido. O advogado explicou que não funciona assim. Você tem direito legal. Mas Ricardo não vai desistir fácil. Eventualmente, ele vai entrar com algum processo, tentar te forçar a aceitar um acordo ruim ou simplesmente vai começar a vender coisas sem sua permissão e te deixar correndo atrás dos direitos. Ficamos em silêncio por um momento. Depois eu perguntei a única pergunta que importava: o que eu faço com tudo isso? Henrique me olhou direto nos olhos.
Isso, Marina. Só você pode decidir. Sua mãe me contratou para te dar ferramentas, não para te dizer o que fazer com elas. Ele começou a guardar os documentos. Eu posso te dizer uma coisa, no entanto. Como alguém que trabalha com esse tipo de situação há 25 anos, homens como Ricardo não mudam. Eles não sentem remorso, não aprendem lição. Se você simplesmente sumir da vida dele, ele vai continuar fazendo a mesma coisa com outras pessoas, com a Juliana, com os sócios, com a próxima vítima. Ele fechou a pasta e se levantou. Mas se você decidir fazer alguma coisa, se decidir usar essas informações, não vai pela metade. Gente assim você só tem uma chance de derrubar. Então quando você agir, age com tudo, sem piedade, sem hesitação. Ele me deu um cartão com o número dele. Me liga se precisar de algo. Consultoria legal, mais investigações, testemunho. O que for. Sua mãe me pagou bem. E eu gostava dela. Ela merecia coisa melhor que aquele lixo humano. Depois que ele saiu, fiquei sentada na sala, olhando para o pendrive na minha mão. 6 meses de evidências, crimes documentados, provas irrefutáveis. O que eu fazia com isso? Parte de mim queria simplesmente sumir, pegar minha parte da herança e nunca mais ver Ricardo na vida. Começar de novo, deixar para lá. Mas a outra parte, a parte que tinha passado anos sendo humilhada, diminuída, destruída pedacinho por pedacinho, essa parte queria sangue. Passei o resto do dia assistindo os vídeos. Todos eles. Cada segundo de humilhação. Cada insulto. Cada momento de crueldade. Não pulei nada. Forcei-me a assistir tudo. Porque eu precisava lembrar. Precisava sentir a raiva fresca. Sem perdão. Sem compaixão. No final, quando o sol estava se pondo e eu tinha assistido 182 dias de abuso condensados em horas de gravação, eu tomei uma decisão. Eu não ia simplesmente usar essas provas. Eu ia destruir Ricardo Almeida. Completamente. Publicamente. Irreversivelmente. E ia fazer isso do jeito que causasse mais dano possível. Liguei para o Henrique. Eu decidi, disse quando ele atendeu. Eu vou agir, mas eu preciso de ajuda. Preciso de um advogado. O melhor que conseguir. Não me importa o preço. Tenho alguém em mente, ele disse. Ouvi satisfação na voz dele. Mariana Salgado, especialista em direito de família e crimes financeiros. Já trabalhou com ela antes. É implacável e adora casos assim. Consegue marcar uma reunião? Consigo. Mas Marina, tem certeza? Uma vez que começar, não tem volta. Ricardo vai reagir. Vai ficar feio. Tenho certeza. Bom, pausa. Sua mãe ficaria orgulhosa. Desliguei o telefone e olhei pela janela do meu apartamento. Lá fora, a cidade continuava se movendo. Pessoas indo para casa depois do trabalho, vivendo vidas normais. Mas a minha vida nunca foi normal. Não desde que Ricardo entrou nela. E agora finalmente ia ter um final. A reunião com Mariana Salgado foi numa terça-feira de manhã. O escritório dela ficava na Avenida Paulista, 20º andar de um prédio espelhado. Ela tinha uns 45 anos, cabelo preto curto, óculos de armação vermelha e um aperto de mão que quase esmagou meus dedos. Henrique me contou sua situação. Ela disse direto ao ponto. Trouxe as evidências? Passei para ela o pendrive e as pastas que Henrique tinha me dado. Ela conectou o pendrive no computador e passou as próximas 2 horas assistindo vídeos, lendo documentos, fazendo anotações. Eu fiquei sentada do outro lado da mesa enorme dela, tomando café, observando as reações dela. Quando chegou no vídeo da noite dos banheiros, ela pausou. Que filho da puta! Ela disse sem emoção, apenas constatação de fato. Depois voltou a assistir. Quando terminou, ela tirou os óculos, esfregou os olhos e me olhou. Marina, vou ser direta com você. Isso aqui é ouro, puro ouro legal. Eu posso destruir esse homem de pelo menos 6 maneiras diferentes. Criminalmente, civilmente, financeiramente, socialmente. Escolha sua vingança favorita. Pela primeira vez em semanas, eu sorri. Todas elas. Ela sorriu de volta, predatória. Então vamos conversar sobre estratégia. Passamos o resto do dia planejando. O plano era complexo, tinha várias camadas, múltiplos objetivos, mas o cerne era simples: expor Ricardo completamente, tirar tudo dele e fazer isso da maneira mais pública e humilhante possível. Primeiro passo: denúncia criminal contra Ricardo por fraude financeira. Mariana já tinha contato no Ministério Público. Com as provas que tínhamos, conseguiríamos facilmente que abrissem investigação. Segundo passo: processo civil contra Ricardo pelos abusos documentados nas câmeras. Pedido de danos morais, compensação por sofrimento psicológico, tudo. Terceiro passo: ação de inventário agressiva.
Não só pegar minha metade legal da herança, mas questionar todas as transações financeiras que Ricardo fez desde que casou com minha mãe. Qualquer dinheiro que ele escondeu, qualquer bem que ele tentou ocultar, tudo seria exposto e dividido. Quarto passo: informar os sócios das academias sobre o desvio de dinheiro. Deixar que eles mesmos entrassem com processo. Múltiplas frentes de ataque. Quinto passo, e meu favorito: timing. Tudo seria feito simultaneamente, no momento de máxima humilhação pública para Ricardo. Qual é a data mais importante do ano para ele? Mariana perguntou. O aniversário dele, respondi sem hesitar. Ele trata como se fosse a coisa mais importante do mundo. Perfeito. Quando é? Daqui a 4 meses. Ótimo. Nos dá tempo de preparar tudo, investigar mais se necessário, construir os processos perfeitamente. E então, ela bateu na mesa com a palma da mão. Bum! No dia do aniversário dele, ou um dia antes, entregamos tudo. Mandados judiciais, intimações, denúncias. Tudo de uma vez. Ele vai estar preparando outra festa grande, eu disse. Sempre faz. Ainda melhor. Imagina. Véspera da festa de 60 anos dele, cercado de amigos, família, colegas de negócio, e de repente tudo cai sobre a cabeça dele ao mesmo tempo. A imagem me encheu de uma satisfação quente e escura. Mas Mariana ficou séria. Marina, eu preciso te avisar. Isso vai custar. Não só dinheiro, vai custar emocionalmente. Ricardo vai te atacar, vai espalhar mentiras, tentar te difamar, manipular pessoas contra você. Vai ficar brutal. Eu sei. E você tem certeza que quer fazer isso? Não pelo dinheiro ou pelos bens, mas pela vingança pura mesmo. Eu pensei na minha mãe, fraca, doente, sozinha com aquele monstro. Eu pensei em todas as noites que ela fingiu não ouvir os insultos dele. Todas as vezes que ela escolheu o conforto financeiro em vez de me proteger e depois viveu com aquela culpa até morrer. Eu pensei em mim mesma aos 16 anos, segurando aquele 9 em matemática e ouvindo Ricardo dizer que eu nunca seria boa o suficiente. Eu pensei em mim aos 22, de joelhos no chão frio de um banheiro, limpando com escova de dentes às 4 da manhã, enquanto lágrimas caíam no azulejo. Tenho certeza, Mariana acenou. Então vamos para a guerra. Mas os 4 meses seguintes foram os mais intensos da minha vida. Não por causa de eventos dramáticos, mas por causa do peso do segredo que eu carregava, do plano que estava se construindo peça por peça. De dia, eu vivia minha vida normal. Trabalhava no escritório de arquitetura, saía com amigos, fazia terapia. Aparentemente era apenas Marina, a garota que tinha perdido a mãe e estava reconstruindo a vida. De noite, eu me reunia com Mariana. Revisávamos evidências, construíamos argumentos, preparávamos cada detalhe do ataque. Henrique continuou investigando. Descobriu mais fraudes, mais mentiras, mais vítimas. Uma ex-esposa que Ricardo nunca mencionou, de quem ele se divorciou 20 anos atrás, depois de esvaziar a conta bancária conjunta. Um filho de 18 anos desse casamento que Ricardo abandonou e nunca pagou pensão. Cada descoberta era mais uma arma no nosso arsenal. Mariana entrou em contato com os sócios das academias discretamente, através de intermediários. Plantou sementes de suspeita. Não contou tudo, mas o suficiente para eles começarem a investigar por conta própria. Deixou rastros que eles pudessem seguir. Também entramos em contato com a Juliana, a amante. Não diretamente, mas Henrique conseguiu plantar informações onde ela pudesse encontrar, sobre a situação financeira real de Ricardo, sobre as dívidas, sobre as promessas vazias. Ela começou a fazer perguntas. Ricardo começou a ter que mentir mais. A teia dele estava começando a desfiar. Enquanto isso, eu mantive distância total dele. Não tinha falado com Ricardo desde me mudar. Ele também não tinha me procurado. Parecia feliz em fingir que eu não existia. Até que 3 semanas antes do aniversário dele, ele me ligou. Era um sábado de manhã. Eu estava fazendo café quando vi o nome dele na tela. Considerei não atender, mas curiosidade venceu. Alô? Marina. A voz dele era forçadamente educada, falsa. Como você está? O que você quer, Ricardo? Nossa, que hostilidade. Eu só queria saber como você está. Faz meses que não conversamos. E isso é exatamente como eu prefiro. Ele riu. Aquela risada condescendente que eu odiava. Olha, eu entendo que você ainda está processando a perda da sua mãe. E eu sei que nossa relação nunca foi fácil. Mas eu estou ligando para fazer uma oferta de paz. Que oferta? O inventário, os bens da sua mãe. Eu sei que você tem direito à metade de tudo. Mas sabe como são essas coisas legais. Pode demorar anos. Processos, advogados, complicações. E no final, ninguém ganha. Só os advogados ficam ricos. Continua. Então pensei,
Por que não resolver isso amigavelmente? Eu te pago um valor fixo agora. Você assina um documento abrindo mão da herança. E pronto. Cada um segue sua vida. Quanto? 50 mil. Eu quase ri. A casa sozinha valia 1,5 milhão. Metade dos bens dele e da minha mãe juntos valia facilmente 2 milhões. Ele estava me oferecendo 50 mil. Não seja burra, Marina. 50 mil na mão agora, ou anos de processo para talvez conseguir alguma coisa. Você sabe que eu posso complicar isso. Posso arrastar na justiça até você desistir. Então arrasta. Silêncio do outro lado. Depois ele mudou o tom. Mais duro. Você realmente quer fazer isso do jeito difícil? Eu quero o que é meu por direito. Metade de tudo. Você é exatamente como eu sempre disse, gananciosa, egoísta. Sua mãe deve estar se revirando no túmulo vendo como você virou as costas para a família. Respirei fundo. Mantive a calma. Terminamos aqui? Terminamos. Mas quando isso virar uma briga feia, lembra que você escolheu. Ele desligou. Eu liguei imediatamente para Mariana e contei sobre a ligação. Perfeito, ela disse. Ele tá desesperado. Significa que alguém começou a apertar ele. Provavelmente, os sócios das academias começaram a fazer perguntas. Ele precisa de dinheiro rápido. E agora? Agora nada. Continuamos com o plano. Em 2 semanas e meia, entregamos tudo. Aquelas 2 semanas e meia foram eternas e rápidas ao mesmo tempo. Eu quase não dormia. Revisava cada documento, cada vídeo, cada detalhe 1000 vezes. Tinha medo de ter esquecido algo, medo de dar errado. Mariana ficava me acalmando. Está tudo perfeito, Marina. Confia no processo. Finalmente chegou o dia. Quinta-feira, 14 de novembro, véspera do aniversário de 60 anos de Ricardo Almeida. Ele tinha organizado uma festa enorme para sexta-feira à noite. Churrasco na casa em Moema. 200 convidados confirmados. Banda ao vivo. Open Bar Premium. Estava gastando dinheiro que não tinha para impressionar pessoas que logo iriam descobrir quem ele realmente era. Mas antes da festa acontecer, quinta-feira de manhã, às 9 em ponto, múltiplas coisas aconteceram simultaneamente. Um oficial de justiça bateu na porta da casa dele e entregou intimação de processo criminal por fraude financeira. A denúncia estava protocolada no Ministério Público com todas as evidências de desvio de dinheiro das academias. Ao mesmo tempo, outro oficial entregou citação de processo civil que eu estava movendo contra ele por danos morais, abuso psicológico e vários outros crimes documentados nas gravações. E, ao mesmo tempo, os 3 sócios principais das academias receberam pacotes via courier. Dentro, cópias completas de toda a documentação de fraude, extratos bancários, contratos falsos, tudo. Também naquela manhã, a Receita Federal recebeu denúncia anônima, cortesia de Henrique, sobre sonegação fiscal e empresas fantasma em nome de Ricardo Almeida. Foi como soltar vários leões famintos na mesma arena ao mesmo tempo. Eu estava no escritório quando Mariana me ligou. Mandados entregues, processos protocolados, denúncias enviadas. Está feito. Minha mão tremia segurando o telefone. E agora? Agora a gente espera a bomba explodir. Não demorou. Às 10h30 da manhã, Ricardo me ligou. Eu não atendi. Ele ligou de novo. E de novo. E de novo. 15 chamadas perdidas em meia hora. Finalmente ele mandou mensagem. Atende o telefone, seu lixo. Você não sabe o que fez. Eu vou destruir você. Você vai se arrepender pelo resto da vida. Eu bloqueei o número dele. Mariana tinha me avisado que ele iria surtar, mas me orientou a não ter nenhum contato. 0. Deixa ele se enforcar sozinho, ela disse. À tarde, começaram a chegar notícias. Os sócios das academias tinham se reunido e contratado advogado. Iam entrar com processo próprio contra Ricardo e congelar todas as contas da empresa. A Juliana, a amante, tinha terminado com ele por mensagem depois de descobrir que ele estava falido e cheio de dívidas. O banco que tinha dado a hipoteca dupla da casa tinha entrado com ação de execução. Era tudo desmoronando ao mesmo tempo. E a cereja do bolo, Ricardo teve que cancelar a festa de aniversário. Não podia fazer churrasco de 200 pessoas quando tinha acabado de ser processado criminalmente e estava com todas as contas congeladas. Ele mandou mensagem para todo mundo dizendo que tinha tido uma emergência familiar e que a festa seria reagendada. Sexta-feira de manhã, dia do aniversário dele, Mariana me ligou. Ele quer reunir ele, você, eu e o advogado dele. Hoje à tarde. Diz que quer negociar. Negociar o quê? Tudo. Ele sabe que está afundado. Quer tentar fazer acordo antes de ficar pior. Meu coração disparou. Eu vou? Só se você quiser. Você não é obrigada. Posso negociar sozinha em seu nome. Eu pensei por um momento. Todos esses meses planejando, esperando,
juntando evidências. E agora, finalmente, a chance de olhar Ricardo nos olhos e ele saber com certeza absoluta que eu tinha ganhado. Eu vou. A reunião foi marcada para 4 da tarde, no escritório de Mariana. Cheguei 15 minutos antes. Vesti meu melhor terno, maquiagem impecável, cabelo preso. Queria parecer forte, confiante, no controle total. Mariana me recebeu na sala de reuniões. Como você está? Nervosa. Normal. Lembra, você não precisa falar nada. Deixa comigo. Você só vai sentar ali, linda e calma, enquanto eu faço o trabalho sujo. Ok. Às 4h05, Ricardo chegou. Ele parecia 10 anos mais velho do que 3 meses atrás. Cabelo desgrenhado, olheiras fundas, terno amarrotado, mãos tremendo ligeiramente. Atrás dele vinha o advogado, um homem grisalho de uns 60 anos com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Ricardo me viu e seus olhos se estreitaram. Ódio puro. Mas ele não disse nada, só sentou do outro lado da mesa. O advogado dele começou. Bom, vamos direto ao ponto. Meu cliente está disposto a fazer um acordo generoso para resolver todas essas questões sem necessidade de prolongar processos que vão beneficiar apenas a nós, advogados. Mariana se inclinou para frente. Estou ouvindo. Meu cliente oferece R$300 mil para Marina, livre de impostos, em troca dela retirar o processo criminal, o processo civil e assinar documento renunciando a qualquer reclamação futura relacionada à herança ou aos bens dele. Mariana nem piscou. Não, R$500 mil então. Não. O advogado dele pareceu genuinamente surpreso. Quanto vocês querem? Foi aí que Mariana abriu a pasta na frente dela. Tirou uma pilha de documentos. O que nós queremos é bem simples. Primeiro, Ricardo admite publicamente todos os crimes cometidos. Fraude, desvio de dinheiro, sonegação, abuso psicológico. Tudo, numa declaração por escrito que será anexada aos processos. Ricardo começou a ficar vermelho. Segundo, Ricardo transfere imediatamente, hoje mesmo, a totalidade dos bens que ainda estão em nome dele para Marina. Casa, carros, investimentos, tudo, como compensação pelos anos de abuso e pelos danos causados. Isso é absurdo, Ricardo explodiu. Você quer que eu fique sem nada? Mariana o ignorou completamente. Continuou. Terceiro, Ricardo reembolsa os sócios das academias pelo valor total desviado, com correção e juros, R$1.800.000. Eu não tenho esse dinheiro. Quarto, Ricardo se submete voluntariamente a tratamento psiquiátrico mandatório e grupos de apoio para abusadores, com relatórios mensais para a justiça. Isso é humilhação, o advogado dele protestou. Mariana finalmente olhou para Ricardo. Humilhação, doutor, é acordar uma garota de 16 anos às 3 da manhã, jogar água gelada nela e forçá-la a limpar banheiros com escova de dentes. Isso tá tudo gravado, aliás, em vídeo de alta definição, com áudio. Quer que eu mostre? Ricardo ficou branco. Ele olhou para mim. Pela primeira vez desde que entrou na sala, olhou realmente para mim. Como você? Foi aí que Mariana jogou a bomba final. A mãe dela instalou câmeras na casa 6 meses antes de morrer. Gravou tudo. Cada insulto, cada abuso, cada conversa com a amante, cada desvio de dinheiro, tudo. O advogado dele sussurrou algo no ouvido de Ricardo, e foi nesse momento exato que eu vi. O momento que eu tinha esperado por 4 meses. Ricardo Almeida, o homem que tinha passado anos me fazendo sentir pequena, inferior, insignificante, completamente destruído. O rosto dele ficou branco. As mãos começaram a tremer violentamente. Os papéis que o advogado tinha trazido balançavam como folhas. E eu, depois de anos de humilhação, depois de noites chorando, depois de me sentir impotente, sorri. O silêncio que caiu sobre a sala era tão denso que eu conseguia ouvir o ar-condicionado zumbindo. Ricardo estava congelado, olhando para Mariana como se ela tivesse acabado de arrancar o chão debaixo dos pés dele. O que tecnicamente ela tinha feito. O advogado dele foi o primeiro a se recuperar. Câmeras, ele disse, voz tensa. Que câmeras? Isso é invasão de privacidade. Essas gravações são inadmissíveis em... Errado. Mariana cortou, deslizando um documento pela mesa. Silvia Oliveira era coproprietária legal da residência. Ela tinha todo o direito de instalar equipamentos de segurança na propriedade dela. As câmeras foram instaladas por investigador particular licenciado, toda a documentação está em ordem e a cadeia de custódia das evidências é impecável. Qualquer juiz vai aceitar. Ela abriu o laptop e girou a tela em direção a eles. Mas se vocês querem ter certeza, podemos assistir um pouco agora. Ela clicou play. A imagem era da cozinha, 3 meses antes da minha mãe morrer. Ricardo entrava. Via minha mãe sentada na mesa, claramente exausta.
Silvia, pelo amor de Deus, você não vai fazer o almoço? A voz dele saindo dos alto-falantes do laptop era cruel, impaciente. Ricardo, eu mal consigo ficar de pé. Mariana pausou. Quer que eu continue? Tenho várias horas de conteúdo assim. Ou prefere pular direto para a noite de 15 de março? Ela me olhou. Aquela noite especial com balde de água e escova de dentes? Ricardo se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Você não pode fazer isso. Senta, Mariana disse. Não foi pedido, foi ordem. Senta e escuta o que eu tenho para te dizer. O advogado dele tocou o braço de Ricardo. Ricardo, senta, por favor. Ricardo se sentou, mas estava tremendo. De raiva, medo ou ambos. Mariana continuou, voz calma, mas implacável. Você tem duas opções aqui, Ricardo. Opção A, você aceita nossos termos, admite tudo, transfere os bens, reembolsa os sócios, faz tratamento. E, em troca, Marina aqui vai pedir para o Ministério Público abrandar as acusações criminais. Você ainda vai responder processo, mas com as circunstâncias atenuantes de cooperação total e vítimas compensadas, provavelmente vai pegar pena alternativa. Trabalho comunitário, liberdade condicional, nada de prisão. Ela deixou isso pesar no ar. Opção B, você recusa, luta contra isso. E aí eu solto essas gravações. Todas elas, não só para os juízes, para a imprensa, para a internet, para as redes sociais. Imagina a manchete: empresário de Moema filmado abusando psicologicamente de enteada de 16 anos. Com vídeo anexo, viral em horas. O rosto de Ricardo passou de vermelho para roxo. E aí não tem acordo, não tem atenuante. É processo criminal completo por fraude, sonegação, abuso. Os sócios te processam e ganham, porque as provas são irrefutáveis. Você perde tudo de qualquer jeito, mas perde com sua reputação completamente destruída e com boas chances de passar anos na cadeia. Ela fechou o laptop. Então, qual opção faz mais sentido para você? O advogado dele sussurrou furiosamente no ouvido de Ricardo por uns 2 minutos. Ricardo ficou sentado, ombros caídos, como um balão murcho. Finalmente o advogado disse: precisamos de tempo para discutir. Isso é muita coisa. Vocês têm até segunda-feira de manhã, Mariana disse. 9 horas. Depois disso, opção A sai da mesa e vamos direto para a opção B. Segunda de manhã? São 2 dias. Isso é impossível. É generoso considerando que ele podia estar na cadeia agora mesmo, Mariana retrucou. Segunda, 9 horas. Não 1 minuto depois. Ricardo finalmente olhou para mim de novo, direto nos olhos. E pela primeira vez na minha vida, eu vi medo nele. Medo real, genuíno. Ele tentou dizer algo, mas nada saiu. Apenas abriu e fechou a boca como peixe fora d'água. Depois ele se levantou e saiu da sala sem dizer palavra. O advogado dele correu atrás. Quando a porta fechou, eu desabei na cadeira. Meu Deus, eu sussurrei. Meu Deus, aconteceu. Mariana pôs a mão no meu ombro. Você foi incrível. Não falou nada, manteve a postura, deixou ele se desfazer sozinho. Perfeito. Você acha que ele vai aceitar? 100%. Ele não tem escolha. O advogado dele sabe disso. Até segunda eles vão fazer as contas, ver todas as provas que temos e vão perceber que a única saída é aceitar. Naquela noite, sozinha no apartamento, eu abri uma garrafa de vinho que tinha comprado especialmente para essa ocasião. Um Malbec caro, do tipo que Ricardo sempre dizia que eu não tinha paladar refinado o suficiente para apreciar. Bebi a garrafa inteira. E pela primeira vez em anos, dormi a noite toda sem pesadelos. No sábado de manhã, meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi cautelosamente. Marina? Voz feminina, jovem, nervosa. Sim, meu nome é Juliana. Eu namorava o Ricardo. Fiquei em silêncio. Eu sei que você não me conhece e provavelmente me odeia porque eu estava com ele enquanto sua mãe era viva. Mas eu não sabia. Ele disse que era viúvo, que a esposa tinha morrido anos atrás. Eu juro que não sabia. Por que você tá me ligando? Porque eu preciso te agradecer. Ela soluçou. Você me salvou. Ele tava me manipulando. Prometeu tanta coisa. Apartamento, viagens, casamento. E era tudo mentira. Tudo. Quando os sócios da academia me mostraram os documentos sobre o dinheiro que ele desviou, eu percebi quanto tempo eu perdi com um mentiroso. Eu não sabia o que dizer. Tem mais uma coisa, Juliana continuou. Ricardo tem mais vítimas. Outras funcionárias que ele assediou, manipulou. Algumas foram demitidas quando reclamaram. Uma tem até processo trabalhista aberto. Se você quiser, posso te passar contato delas. Elas merecem justiça também. Meu coração acelerou. Passa sim. Ela me mandou 5 nomes e números. Passei o fim de semana entrando em contato com cada uma. Camila,
24 anos, tinha sido personal trainer numa das academias. Ricardo tinha oferecido oportunidades de carreira em troca de favores sexuais. Quando ela recusou, inventou uma desculpa e a demitiu. Fernanda, 28 anos, tinha sido gerente. Descobriu parte da fraude financeira e confrontou Ricardo. Ele a coagiu a ficar quieta, ameaçando destruir a carreira dela. Ela acabou saindo e até hoje tinha medo de procurar emprego na área por causa das referências ruins que ele espalhava. Patrícia, 31 anos, recepcionista. Ricardo tinha feito comentários sexuais repetidos. Ela reclamou para o RH. Foi demitida na semana seguinte por corte de custos. Ana e Luísa, ambas 26 anos, tinham histórias parecidas de assédio, promessas falsas, manipulação. Todas tinham medo de falar, medo de não serem acreditadas, medo de retaliação. Até agora. Liguei para Mariana domingo de manhã e contei tudo. Isso é ainda melhor do que eu esperava, ela disse, excitação na voz. Com testemunhas adicionais, podemos adicionar mais acusações: assédio sexual, coação, abuso de poder. Isso aumenta significativamente as possibilidades de prisão, mesmo com cooperação. Mas você disse que com acordo ele provavelmente não ia preso. Eu disse que com acordo nas condições originais, mas agora temos mais cartas na manga. Podemos renegociar, exigir mais. Segunda de manhã, 9 horas em ponto, Ricardo e o advogado dele estavam de volta no escritório de Mariana. Dessa vez, Ricardo parecia derrotado desde o início. Ombros caídos, olheiras ainda piores, mãos tremendo visíveis mesmo de longe. Meu cliente aceita os termos, o advogado disse assim que sentou. Todos eles? Sim. Admissão de culpa, transferência de bens, reembolso aos sócios, tratamento psiquiátrico, tudo. Ótimo, Mariana disse. Mas temos algumas adições. O advogado ficou tenso. Que adições? No fim de semana, 5 mulheres que foram vítimas de assédio sexual e abuso de poder por parte de Ricardo vieram a público, todas dispostas a testemunhar, todas com evidências. Ricardo deu um gemido baixo, quase animal. Então, aos termos originais, adicionamos: Ricardo vai compensar financeiramente cada uma dessas mulheres, 50 mil por vítima, 250 mil total. Ele não tem esse dinheiro, o advogado protestou. Então, vai conseguir. Vende o carro. Vende o que sobrar. Pega empréstimo. Não me importa, mas essas mulheres vão ser compensadas. E tem mais, eu disse. Foi a primeira vez que falei naquela reunião. Mariana olhou para mim surpresa, mas deixou eu continuar. Você vai gravar um vídeo, eu disse olhando direto para Ricardo. Um vídeo público pedindo desculpas. Para mim, para minha mãe, para as funcionárias que você assediou, admitindo tudo que você fez. E esse vídeo vai ser postado nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo. Não, Ricardo sussurrou. Isso vai destruir completamente minha reputação. Você destruiu minha vida por anos, eu disse, voz firme. Destruiu a vida da minha mãe, dessas mulheres. Agora é sua vez. Silêncio. Depois o advogado dele suspirou. Ricardo, aceita. Caso contrário vai ser pior, muito pior. Ricardo fechou os olhos. Ficou assim por quase 1 minuto. Quando abriu, tinha lágrimas descendo. Tá bom, ele disse, voz quebrada. Eu aceito. 3 meses depois. Sentei no sofá novo do meu novo apartamento. 3 quartos, jardins, vista linda, e abri o notebook. Era aniversário da minha mãe. Ela faria 53 anos hoje. Eu tinha começado uma tradição. Todo aniversário dela, eu escrevia uma carta. Contava para ela como as coisas estavam indo, como se ela pudesse ler de onde quer que estivesse. Mãe, 3 meses se passaram desde aquele dia no escritório da Mariana. Desde que Ricardo assinou os papéis transferindo tudo. Desde que ele gravou aquele vídeo de confissão que viralizou e foi visto por mais de 2 milhões de pessoas. Deixa eu te atualizar sobre tudo. Ricardo perdeu tudo como você imaginou. A casa, os carros, os investimentos, tudo foi usado para pagar. Eu, os sócios das academias, as 5 mulheres que ele assediou. Ele está vivendo num apartamento de 1 quarto alugado em Santo Amaro. Trabalha como personal trainer freelancer. Ganha o suficiente para sobreviver, nada mais. O processo criminal ainda está em andamento, mas com a cooperação dele e todas as vítimas sendo compensadas, o promotor ofereceu acordo: 2 anos de liberdade condicional, 500 horas de serviço comunitário e tratamento psiquiátrico obrigatório. Ele aceitou. A Juliana, a ex-amante, virou uma amiga. Bizarro, né? Mas a gente se conectou sobre a experiência compartilhada de ter sido manipulada por ele. Ela começou terapia também.
está indo bem. As outras mulheres, Camila, Fernanda, Patrícia, Ana, Luísa, criamos um grupo de apoio. Nos encontramos uma vez por mês. Algumas ainda estão processando, mas todas disseram que finalmente sentem que foram ouvidas, acreditadas, que houve justiça. Quanto a mim, mãe, eu não sei como te explicar como me sinto. Livre. Pela primeira vez desde os meus 16 anos, eu me sinto completamente livre. Mudei para esse apartamento lindo que posso pagar porque você me deixou metade de tudo. Estou trabalhando num escritório maior de arquitetura com projetos incríveis. Conheci alguém, um cara chamado Felipe, também arquiteto, que me trata como eu mereço ser tratada, com respeito, gentileza, amor. Mas acima de tudo, me sinto livre de carregar o peso da raiva, porque eu não quero que você pense que fiz tudo isso só por vingança. Não foi. Ou não foi só isso. Foi por justiça. Foi para garantir que Ricardo não pudesse fazer com outra pessoa o que fez comigo, com você, com aquelas mulheres. Foi para provar, para mim mesma mais que qualquer coisa, que eu não era tudo que ele disse que eu era. Não sou burra, não sou incapaz, não sou parasita, sou forte, sou inteligente, sou digna. E sabe de onde veio a força para fazer tudo isso? De você. Porque você, mesmo doente, mesmo fraca, mesmo com medo, encontrou coragem para instalar aquelas câmeras, para contratar o Henrique, para me dar as ferramentas que eu precisava. Você fez na morte o que não conseguiu fazer em vida. Me protegeu. E eu te perdoo, mãe. Completamente. Perdoo por não ter me defendido quando Ricardo me humilhava. Perdoo por ter escolhido segurança financeira em vez de me tirar daquele ambiente. Perdoo porque agora eu entendo que você também era vítima, que você também tinha medo, que você fez o melhor que podia com as ferramentas que tinha. E no final, você consertou. Você me deu não só justiça, mas também liberdade financeira para reconstruir minha vida. Então, obrigada. Obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por ter lutado do único jeito que você podia. Obrigada por ter me ensinado que nunca é tarde para fazer a coisa certa. Te amo. Para sempre, Marina. Fechei o notebook e limpei as lágrimas. Depois peguei o telefone e liguei para Mariana. Oi, campeã. Ela atendeu. Nos últimos meses, tínhamos nos tornado genuinamente amigas. Como você tá? Bem. Ótima, na verdade. Queria te fazer uma pergunta. Manda, você teria interesse em trabalhar em mais casos parecidos? Mulheres que foram abusadas, que precisam de ajuda legal, mas não têm dinheiro para pagar? Pro bono? Não exatamente. Eu quero usar parte do dinheiro da herança para criar um fundo. Um fundo legal para ajudar vítimas de abuso doméstico e violência psicológica. Pagar advogados, investigadores, o que for necessário. Você topa administrar isso comigo? Silêncio do outro lado. Depois, Marina, isso é incrível. Sim, 100 vezes sim. Ótimo. Vamos marcar uma reunião semana que vem para discutir detalhes. Fechado. Depois de desligar, olhei pela janela do apartamento. São Paulo se estendia lá embaixo, caótica e viva como sempre. E eu pensei em todas as mulheres lá fora que estavam, nesse exato momento, passando pelo que eu passei, sendo humilhadas, diminuídas, destruídas pedacinho por homens que achavam que podiam fazer o que quisessem sem consequências. Eu não podia salvar todas, mas podia salvar algumas, e cada uma que eu ajudasse seria uma pequena vingança contra o mundo que permitiu que Ricardo Almeida fosse quem ele foi por tanto tempo. 6 meses depois, eu estava no palco de um pequeno auditório. Tinha sido convidada para falar num evento sobre violência doméstica e psicológica. Olhei para a plateia, umas 100 pessoas, a maioria mulheres, e comecei. Meu nome é Marina Oliveira, e por anos, alguém me disse que eu não valia nada. Passei os próximos 40 minutos contando minha história. Não todos os detalhes, mas o suficiente. A humilhação, o abuso psicológico, a sensação de impotência. E depois contei sobre as câmeras, sobre a vingança, sobre a justiça, sobre como encontrei minha voz de novo. Quando terminei, metade da plateia estava chorando. A outra metade estava de pé, aplaudindo. Depois da palestra, uma fila se formou. Mulheres querendo falar comigo, contar suas histórias, pedir ajuda. Anotei todos os nomes, todos os contatos e prometi que ia fazer o que podia para ajudar cada uma. Porque era isso que minha mãe tinha querido. Era para isso que ela tinha dado aquele último presente. Não só para me libertar, mas para eu poder libertar outras. 1 ano depois. Sentei de novo no sofá, agora num dia comum de sábado, e abri as redes sociais. Por acaso, caí no perfil de Ricardo. Ele ainda postava frases motivacionais sobre recomeços, fotos de treinos, tentando reconstruir alguma coisa. Os comentários eram cruéis, as pessoas não esqueciam, não perdoavam. Abusador? Mentiroso. Você merece tudo de ruim que te aconteceu.
parte de mim sentiu uma pontada de, não exatamente pena, mas algo próximo. Ele tinha perdido tudo: reputação, dinheiro, respeito. Vivia uma vida minúscula agora, sombra do que tinha sido. Mas então lembrei. Lembrei de mim aos 22 anos, de joelhos no chão frio às 4 da manhã, limpando o banheiro com escova de dentes enquanto lágrimas caíam. Lembrei da minha mãe, fraca e doente, ouvindo ele reclamar que ela era um fardo. Lembrei das 5 mulheres que ele assediou e tentou destruir quando elas disseram não. E a pontada de pena desapareceu. Justiça não é sempre bonita, mas é necessária. Fechei o perfil dele e abri minhas mensagens. Tinha 17 mulheres novas pedindo ajuda do fundo que criamos com Mariana. 17 mulheres em situações de abuso que precisavam de suporte legal. Comecei a responder cada uma por uma, porque cada mulher que eu ajudava era uma pequena vitória contra homens como Ricardo, e cada vitória fazia tudo valer a pena. 2 anos depois, o Fundo Marina tinha ajudado 83 mulheres até agora. Casos de divórcio abusivo, violência doméstica, assédio no trabalho. Pagamos advogados, psicólogos, até abrigo temporário quando necessário. Mariana tinha contratado mais 2 advogados para ajudar com o volume de casos. Eu tinha virado ativista meio que sem querer. Palestras, entrevistas, até um pequeno livro que escrevi sobre minha experiência. E hoje, no aniversário de 2 anos desde aquela reunião no escritório de Mariana, eu estava de volta lá, mas não como vítima, como doadora. Estávamos formalizando a expansão do fundo, transformando numa ONG oficial, com conselho, diretoria, estrutura completa. Mariana disse, apertando minha mão depois que assinamos todos os papéis. Você sabe o que conquistou aqui? Mudou literalmente vidas. 83 mulheres que agora têm justiça, graças a você. Graças a nós, corrigi. E graças à minha mãe. Ela começou tudo. Ela ficaria tão orgulhosa. Eu sei. Saí do escritório enquanto o sol se punha sobre São Paulo. E pela primeira vez em muito tempo, não pensei em Ricardo. Não pensei em vingança, em raiva, em justiça. Pensei em paz, porque finalmente, verdadeiramente, eu estava em paz. 3 anos depois, meu telefone tocou cedo numa manhã de terça. Número desconhecido. Alô? Marina? É o Ricardo. Meu corpo inteiro enrijeceu. Fazia 3 anos desde a última vez que ouvi aquela voz. O que você quer? Silêncio do outro lado. Depois, eu queria te dizer que terminei o tratamento. 3 anos de terapia intensiva. E eu aprendi muita coisa sobre mim mesmo, sobre o que eu fiz, sobre quanto dano eu causei. Não respondi. Eu sei que um pedido de desculpas não muda nada, não apaga o que aconteceu, mas eu preciso dizer de qualquer jeito. Me desculpa por tudo, pelos anos de abuso, pela humilhação, por ter sido um monstro. Mais silêncio. Eu não espero perdão, ele continuou, voz tremendo. Eu não mereço, mas eu precisava que você soubesse que eu mudei, ou pelo menos estou tentando mudar. Eu dou palestras agora em grupos de reabilitação de abusadores. Conto minha história. Tento impedir que outros cometam os mesmos erros. Você quer que eu te parabenize? Perguntei voz gelada. Não quero nada. Só queria que você soubesse. Ok, agora eu sei. Não me liga de novo. Fui desligar. Marina, espera. Parei. Eu vi o que você fez. O fundo. As mulheres que você ajudou. O livro. E eu queria dizer que, no meio de toda a merda, de todo o mal que eu fiz, pelo menos uma coisa boa saiu. Você transformou a dor em algo bonito. E isso é mais do que eu jamais conseguiria fazer. Desliguei sem responder. Fiquei olhando para o telefone por um longo tempo. Depois deletei o número. E continuei com meu dia. Porque Ricardo Almeida não tinha mais poder sobre mim. Nem sua aprovação, nem seus pedidos de desculpa, nem sua tentativa de redenção faziam diferença. Eu tinha fechado aquele capítulo da minha vida e abri outros 1000, e esses 1000 eram meus. Hoje, 5 anos depois daquela tarde no escritório de Mariana, estou sentada na varanda do meu apartamento, tomando café, assistindo o sol nascer sobre São Paulo. Felipe dorme ainda lá dentro. A gente casou ano passado. Cerimônia pequena, só amigos próximos. Foi perfeito. O Fundo Marina já ajudou 162 mulheres. Meu livro vendeu 100.000 cópias e está sendo adaptado para documentário. Mas sabe o que eu mais valorizo? A paz, a liberdade, a certeza de que nunca mais vou permitir que alguém me faça sentir menor do que sou. Minha mãe sempre me disse que eu nunca seria nada. Mas ela estava errada. Não, espera. Ricardo sempre me disse que eu nunca seria nada. Minha mãe, no final, me deu as ferramentas para provar que ele estava errado. E eu provei. Todos os dias eu provo. Cada mulher que eu ajudo,
Cada palestra que eu dou, cada vez que eu acordo neste apartamento lindo, ao lado do homem que eu amo, vivendo a vida que eu escolhi, é prova. Prova de que resiliência vence crueldade, de que paciência vence impulso, de que justiça, verdadeira justiça, sempre chega. Talvez não rápido, talvez não fácil, mas chega. E quando chega, vale cada segundo de espera. Muito obrigada por assistir até aqui. Se esta história tocou você de alguma forma, por favor deixe um like e se inscreva no canal. E nos comentários, me conte, você já passou por algo parecido? Como lidou? Seus comentários significam tudo para mim. Mais histórias impactantes como esta já estão na sua tela. Clique em uma agora e não perca a melhor parte. Você vai amar. Nos vemos na próxima.